Principais pensadores políticos: John Locke, Barão de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau e Voltaire. Vamos falar do John Locke. O John Locke, que está ali na virada do 17 para o 18, ele retoma um pouco o pensamento de um outro filósofo que nós vimos lá no Renascimento, chamado Thomas Hobbes. Ele parte de um princípio, mas ele vai para outro caminho totalmente diferente. Ele parte da ideia de que o homem é um contratualista. Tá? Então, para ele, o Estado é um resultado de um contrato. Então, a sociedade e o Estado é resultado de um contrato feito pelo homem. Ele parte do seguinte, que o homem vivia lá no estado de natureza, e nesse estado de natureza ele tinha liberdade, podia fazer o que quisesse. E ele não era mal de todo, como dizia lá o Hobbes, que o homem era o lobo do próprio homem, não era mal. Ele tinha uma semente de bondade dentro dele. E a semente de bondade dentro dele fazia com que ele tivesse valores. Ou existia dentro do homem leis naturais que não estavam escritas em lugar nenhum, que davam a ele a noção de que se ele fez algo certo ou se ele fez algo errado. Com isso, existiam alguns direitos que esses homens tinham, justamente pela existência na consciência do homem dessas leis. E aí, o que ele vai chamar esses direitos? De direitos naturais. Percebam? Olha que interessante, né? Newton falando de leis naturais, né, que controlam o universo, e Locke aqui falando de direitos naturais que existiam antes da sociedade existir. E aí ele vai destacar 3 principais direitos, que seriam o direito à vida, o direito à liberdade individual e o direito à propriedade. Para Locke, a propriedade já era um direito antes da existência da sociedade. E ele relaciona esse direito à propriedade ao trabalho. Então, por exemplo, se está no estado de natureza, tudo é de todos, na floresta, na mata, o que torna alguma coisa dentro dessa floresta sua e não do outro? E aí, segundo ele, o trabalho que você exerceu sobre essa coisa. Se você subiu um coqueiro de 30 metros, pegou um coco lá em cima, gastou meia hora descendo, isso é um trabalho. Ao descer, quando você estiver indo para a sua caverna, se vir alguém, sabendo que você fez aquele esforço todo, tirar de você, essa pessoa está indo contra um direito natural, direito à propriedade. Por quê? Aquele coco é seu. Mas da natureza? É da natureza, mas você exerceu o trabalho sobre ele. Na concepção de Locke, já existia desde o princípio o direito à propriedade. Então, esses direitos naturais existem. O problema é que, segundo Locke, esses direitos não eram respeitados. E não eram respeitados por quê? Porque mesmo o homem tendo noção da sua existência, ele não garantia esses direitos para o outro porque não existiam leis, não existia Estado. Então, o Estado, ele surge com um objetivo. Segundo Locke, o Estado surge com o objetivo de garantir os direitos naturais ao homem. O homem se reúne, faz um contrato, cria o Estado para garantir os seus direitos naturais. Só que esse Estado não pode deixar de cumprir o contrato. Se esse Estado não cumprir o contrato, ou seja, não garantir os seus direitos naturais, esse homem teria o quê? Direito de rebelião. E aí entenda por que o Thomas Jefferson, quando lê lá a Declaração de Independência dos Estados Unidos, ele está falando dessas questões todas. Tá? Que isso tem base no pensamento de John Locke. A ideia de que eles estavam se rebelando porque a Inglaterra não estava garantindo seus direitos naturais. E eles perdiam a legitimidade. Os ingleses perdiam a legitimidade. Bom, então esse é o pensamento central do Locke, que vai influenciar muito tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Americana. Beleza? Bom, Montesquieu. Montesquieu é um cara que afirma o seguinte: não dá para um mesmo indivíduo possuir mais de um poder. Então, se ele tem todos os poderes nas suas mãos, ele vai acabar usando esse poder em benefício próprio. E é interessante, eu lembro toda vez que eu falo desse assunto, eu acabo lembrando, né, de um episódio do Chapolin, que não é nem Chapolin nem Chaves, que é do Tecido Invisível. Tem um momento que o rei, né, lá do episódio, ele descobre que a filha dele fugiu. Aí ele fica apavorado, a filha fugiu, aí ele vai, chama o escrivão e fala: escreve aí, que a partir de hoje é proibido filha de rei fugir do palácio. Escreveu? Escreveu. Agora é uma lei. Aí passa um tempo, daqui a pouco descobrem que a camareira foi quem ajudou a filha a fugir. Aí ele, quando fica sabendo, ele diz: bom, a camareira tem que ser castigada assim, assim, assim. E aí o que é interessante desse episódio, né, que serve para a gente pensar? O rei, naquele momento, ele
Como não existe um parlamento, ele é chefe do executivo, ele dirige e administra o Estado. O rei criou uma lei. Se ele criou uma lei, também exerceu o poder legislativo. Chega um momento em que ele descobre quem é que mandou, que ajudou a filha a fugir, ele vai acabar fazendo o quê? Decretando a pena daquela mulher. Então ele exerceu também o poder judiciário. No final das contas, o que o Montesquieu está falando se reflete nessa passagem. Por quê? No final das contas, no país dele lá, o único que se beneficiou com o uso desses três poderes foi quem? Ele mesmo. Então a lógica do Montesquieu é essa, de que se o mesmo indivíduo concentra nas suas mãos todos os poderes, ele vai acabar exercendo esses poderes em benefício próprio. Então é necessário que os poderes sejam independentes, autônomos entre si, porém se fiscalizem mutuamente. Tá? Então ele cria uma espécie de elipse. O modelo do Estado para Montesquieu, dos três poderes, é uma espécie de elipse. Cada um exerce um poder básico, central, mas ele também exerce outro, em menor proporção. E assim há um círculo de controle. Para ele é assim que o modelo seria funcional. E aí nós vemos que a ideia de Montesquieu, né, ela acaba se modernizando e vai ser o padrão praticamente para a maioria dos estados modernos contemporâneos. Tudo começou nas ideias. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é uma figura que também critica o absolutismo, mas ele tem uma discordância em alguns pontos. Um desses pontos está ligado exatamente à propriedade. Diferente de Locke, ele acha que o homem no estado de natureza, lá na época das cavernas, o homem era bom. Então ele acha que o homem era bom mesmo. Não era mais ou menos, tinha apenas uma semente. Não, o homem era bom no estado de natureza. O homem passou a ser mau quando ele passou a viver em sociedade. E a vida desse homem também se tornou ruim, segundo Rousseau. Porque, segundo ele, o homem acabou criando o elemento de sua desgraça, que é a propriedade privada. Então ele tem lá uma frase que ele escreve no livro dele lá: se o primeiro homem, ao ouvir do outro homem, isso é meu, tivesse se levantado e chutado as estacas, a sociedade não teria chegado. Né? Bom, o que o Rousseau está dizendo? Está dizendo que a propriedade, na verdade, é a construção do homem em sociedade e que essa propriedade é responsável pela sua desgraça. Óbvio que Rousseau não vai ser uma pessoa muito bem vista. Ele vai, de vez em quando ele vai ter que sair da França e se esconder em outros lugares, né, pela perseguição. Ele acha, então, que o homem é bom por natureza. Tranquilo? Rousseau escrevia sobre várias coisas, não escrevia só sobre filosofia, não. Era um dos mais brilhantes escritores do século XVIII, sem dúvida. Escrevia sobre tudo. Romance, as mulheres adoravam ler Rousseau. Voltaire. Né? Voltaire vai contribuir com várias coisas, mas o que destaca logo em Voltaire é a ideia da liberdade de expressão. É ele que fala uma frase, né? Posso não concordar com uma única palavra do que dizes, mas lutarei até a morte defendendo teu direito de dizê-las. Esse conjunto de ideias, né, eu citei apenas os principais, mas podemos citar outros, é a partir dessas ideias que começa a se pensar num Estado, numa remodelação de um Estado de cidadão e não de súditos, no poder que vem do povo e não de Deus, a colocação do rei como um representante da vontade da sociedade, do povo, e não o contrário. Essas ideias todas vão constituir a base do Estado contemporâneo, que nós vivemos hoje. Tá? Boa parte disso está nessas ideias políticas liberais. A crítica à fé é a defesa da razão com produção de conhecimento científico. Descartes